O capítulo 316 tinha tudo para ser um capítulo simples no fandom de Black Clover, a não ser por um detalhe: a revelação do poder da Zama. Com isso, muitas teorias sobre como o atributo do Grimório do Asta realmente funciona levantou vários mistérios sobre as espadas do Prota e como podemos explicar a criação das 3 anteriores. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos discutir aqui sobre o Lieb ter mudado o atributo do Grimório do Asta. Como assim? O que aconteceu? O Grimório ali do Asta, que era do Lich, pode ter sido mudado pelo Lieb? Vamos aqui comentar todas essas características logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar aí esse vídeo com os seus amigos, porque tem muita coisa pra gente discutir e debater. Ah, e também dá uma olhadinha nas nossas camisetas e também quadros, moletons exclusivos do Geek Brasil com estampas maravilhosas que você está olhando aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e assim você pode ajudar ou continuar ajudando o canal com essa compra. Bom, no capítulo 316 a gente teve a grande expectativa de uma forma muito bem construída, de uma forma bem interessante, que foi o corte Equinox do Asta, né? Representando e também tendo as mesmas características do corte Equinox ali do Yan. Como já disse nos meus 2 vídeos ali, tanto da análise do capítulo 316, quanto também do explanando ali do capítulo 316, os 2 cortes são extremamente parecidos na prática, mas na teoria eles são totalmente diferentes. O que leva a gente a realmente a confirmar de que não é a magia do Yami que o Asta está utilizando. Se você ouviu por aí de que é o corte dimensional do Yami, gente, não é isso que o Asta está utilizando. Isso daí não é verdade e a gente já confirmou isso tanto ali no capítulo 316 quanto também nas análises do canal do Geek Brasil. Mas o que pode ser isso? O que é essa tal da característica da espada? Como que o Asta consegue realmente aplicar essas questões? E isso acabou levantando muitos questionamentos, muitos posicionamentos, alguns confusos, outros não, que podem fazer sentido através de uma aplicação. E aí que veio a grande pergunta: será que o Asta consegue realmente utilizar isso e aplicar a anti-magia para criar características para cada uma das suas espadas através da modificação do Lieb pelo atributo que era do Grimório do Lich? Porque cada Grimório tem o seu próprio atributo, mas com as aplicações de novas pessoas, novos poderes, vocês acreditam ou até mesmo existe a possibilidade de que o Lieb poderia ter mudado o atributo ali do Lich? É aqui que a gente vai discutir isso nesse vídeo. Todas essas colocações foram bem aprimoradas e bem construídas para mostrar para nós que existe algo a mais, que levantou realmente essa questão de: será que entendemos o atributo do Grimório do Lich de uma forma errada? Será que entendemos ali das apresentações e das informações que passaram para nós de um certo tipo de poder na qual existem mais detalhes que ainda não foram revelados para nós? O atributo do Lich para nós até então é o de espadas, mas a gente sempre se levantou, muita gente acabou sempre levantando essas questões do por que o Asta não escolhe ou não consegue manipular mais espadas. Se o atributo dele fosse especificamente de manipular e controlar espadas, o Asta poderia ter muito mais espadas, poderia ter muito mais escolhas e também muitas mais armas. Só que não é bem esse caso. A gente já percebeu durante toda a obra de Black Clover que o Asta ele só consegue controlar ali 3 espadas, mas agora com a utilização da Zama.
Então fica nesse questionamento sobre por que o atributo não faz isso, porque ele não consegue manipular mais espadas, e é aí que vem essa grande informação ou esse grande questionamento do porquê o atributo do Asta não seja apenas só de espadas, e com certeza existe algo a mais sobre isso. Uma das perguntas que muitas pessoas fizeram neste final de semana foi sobre o Lieb ter alterado o atributo ali do Grimório do Lich da mesma forma como o Zagred havia feito com o Grimório do Patri. A gente tem essas informações, a gente tem essas revelações, mas eu não acredito que foi isso. Porque o Zagred, ele tinha uma coisa importante para alterar o atributo de Grimório. Era que o Zagred tinha magia. O Lieb não tinha magia, em nenhum momento isso foi informado. Como o Zagred, ele tinha a magia da palavra, ele mudou ali o atributo do Grimório do Patri de luz para a magia da palavra do mundo, né? Para a criação ali da magia da palavra do mundo. Por que que um demônio pode fazer isso com um Grimório de 5 folhas? O Tabata acabou explicando essa construção do Zagred em um dos últimos volumes de Black Clover. Já no caso do Lieb, como eu já falei para vocês, é diferente. Ele não recebeu uma magia, ele recebeu um poder não identificado. O Zagred, no caso, poderia alterar o atributo do Grimório do Patri, porque esse Grimório se tornou um Grimório de 5 folhas. Como nós conhecemos, um Grimório de 5 folhas é onde reside um demônio. Para toda magia funcionar, é necessário Simana. Para o atributo ali de espadas funcionar, é necessário o poder do Lieb, o que foi chamado de antimagia. A antimagia flui de dentro do Grimório, passa para o Asta, e assim o Asta consegue usar o Grimório, este que escolheu o personagem. Então temos a antimagia fluindo de dentro ali do Lieb, passando ali para o Grimório como se fosse um canal, ligando até o Asta. O Asta retorna esse fluxo para controlar os feitiços, que são as espadas que estão dentro do Grimório, e assim conseguir utilizar as 4 espadas que estão com ele até então. O que remete a nós que as espadas em si não podem ter encantamentos mágicos, por causa que a antimagia anularia elas. A gente sabe que para ter esse fluxo de poder precisaria da mana, e a antimagia ela é a contraparte desse aspecto. Como a antimagia está funcionando como um fluxo de poder no lugar da mana, se nós tivermos um atributo mágico ou qualquer tipo de encantamento mágico nessas espadas, elas não funcionariam. Por isso que eu estou batendo na tecla que o atributo do Grimório seja de guardar as características dos antigos portadores das espadas. Cada um tendo a sua individualidade, passando uma grande construção para o Prota. Que aquelas espadas não são apenas porretes de ferro para espancar os seus adversários, para espancar os seus inimigos. O Asta tem ali, o Asta ou o Lich, né, tem uma ligação sentimental com aquelas espadas, o que poderia representar todas essas características. Então, dificilmente eu acreditaria que o Lieb teria a capacidade de alterar o atributo do Grimório, já que ele não tem magia. O que fica ainda mais claro para mim que passa que entendemos o atributo de uma forma equivocada. Não por nossa culpa, mas sim por falta de informações que serão apresentadas mais para frente ou a partir de agora. O Tabata, ele faz esse plot twist pra gente achar que o Grimório era uma certa coisa, uma certa situação, mas que desde sempre já remetia a gente a fazer vários questionamentos de coisas que não faziam sentido. E essas perguntas sobre o Asta não conseguir manipular ali quase todas as espadas ou as espadas que ele quisesse para o seu Grimório era um dos questionamentos que mais removia ou que mais mexia ali o fandom de Black Clover. Agora é aguardar os novos capítulos
para entendermos como o mangá vai explicar ainda mais os poderes do Asta e a complexidade do atributo do Grimório do Prota.